Então, quando você não olha para os seus conflitos, você está ali. Então, sua realidade, X, trabalha e vai. E tem algo ou que se repete, ou algum comportamento que você não sabe lidar, ou, puxa, não consigo mudar de carreira, não encontro um relacionamento. E quando você vai entendendo e vai cuidando das suas feridas, você aumenta esse copo medidor. Então, você vai abrindo novos leques, novas oportunidades, ressignificando, né, os seus traumas e fazendo novas ações. Eu sou o Rafael Livramento e esse é o Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas para você que vive ou quer viver das terapias. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos aqui a mais um episódio, o Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas. E antes de apresentar a minha convidada do dia, eu quero apresentar para vocês o nosso novo livro, O Código da Existência. Um livro sobre as leis biológicas em coautoria, com capítulos escritos por mim e por alguns dos nossos alunos formados pelo Noções da Existência. Então, se você deseja conhecer mais sobre as leis biológicas, entender mais sobre os sintomas, tem vários assuntos muito bacanas aqui sobre experiências dos alunos ali com os pacientes. Então, aqui embaixo na descrição desse podcast, eu vou deixar um link para você entrar em contato e adquirir o seu livro, tá bom? Muito feliz com esse novo projeto, muito feliz com essa mensagem sendo espalhada para ainda mais pessoas e eu tenho certeza que muitos dos conteúdos aqui você também vai se beneficiar, ok? Então clica aqui embaixo, entre em contato com a nossa equipe e saiba como que você pode adquirir o livro, tá bom? E para começar o nosso episódio de hoje, eu recebo aqui a Ana Paula Tagliari. Bem-vinda, Ana! Bem, obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui. Me sinto muito lisonjeada. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso em receber você aqui. E conta para mim, para a gente começar da melhor forma o nosso podcast, quem é a Ana na fila do pão? Olha, eu fiquei pensando muito nessa pergunta, né, que eu já ouvi todos e que você faz para os nossos amigos. Você já ouviu todos os episódios? Já. Já? Bacana. Já. E assim, quem é a Ana na fila do pão é a Ana que quer ser cada dia um pouquinho melhor. Então, a Ana quer ser um pouquinho melhor como mãe, como esposa, como profissional. Então, essa é a trajetória que eu faço hoje. Cada dia um pouquinho melhor, na fila do pão. É, porque eu acho que essa questão da gente procurar ser melhor, né, Ana, é algo é inerente à natureza humana, só que por que às vezes a gente não faz esse movimento? Você já parou para pensar nisso? Olha, hoje já, né? Depois das leis biológicas, a cabeça muda muito. Então, antes, a gente queria ser melhor e talvez, não sabia o porquê não dava certo. E hoje eu vejo que algumas estratégias estavam vencidas, talvez, né? Muitos congelamentos, muitas coisas que a gente não queria, mas tinha medo, tinha receio, e se, né, o novo, então ficar na zona de conforto era melhor. E hoje eu vejo que, não, foi muito tempo que eu perdi na zona de conforto, mas vamos lá. É um mecanismo muito inconsciente, né? Pessoal, eu falo muito para os meus alunos e também para os pacientes que o nosso trabalho como terapeuta é atualizar o software do paciente. Porque nós utilizamos programas instalados em nós, na nossa história, ou aqueles que a gente herdou da nossa ancestralidade e que a gente não faz ideia de que estão ali, nos protegendo, mas na outra ponta também dificultando a gente evoluir. E Ana, interessante, né? Porque isso aqui não é nada programado, tá bom, gente? O papo vai fluindo assim. Como foi para você, fisioterapeuta de formação que você é, descobrir esse mundo novo? Porque isso é um pouco inconvencional. Eu também sou fisioterapeuta de formação, mas hoje, né, eu também atuo como terapeuta. Como que foi para você, assim, a descoberta disso? Como você chegou até aqui, por exemplo? Eu sempre fui uma fisioterapeuta atípica, né? Então, assim, quando na faculdade, nos estágios, eu falava, puxa vida, eu não estudo só para ficar presa, né, num protocolo. Então, a fisioterapia, ela usa muitos protocolos. E eu falava, não existe protocolo, né? O Rafael é diferente da Ana, que é diferente do Pedro. E aí você vai estudando, e aí vai vendo, né? Eu fiz vários cursos, tenho bastante tempo de formada, e aí você atende com uma técnica e vê que
X funciona, B não funciona, aí vai para acupuntura, vai para osteopatia, vai para terapia sacral. E aí você vê que tem algo além daquilo, que não é uma lesão, que não é só um comportamento. Aí, uma época eu fiz RPG, aí via que, poxa vida, fiz Suchá, que era o mais famoso. Eu lembro dessa época. Então tem que funcionar em todo mundo, porque, nossa, eu fiz um curso mais top. E aí você via que não era isso, é que algumas pessoas não estavam prontas para se apresentar para o mundo. Então aquilo sempre me deixava muito intrigada, por que que um funciona e outro não? E eu me sentia um pouco. Eu escuto muito você falar, nossa, quando eu conheci as leis biológicas, eu entendi como eu funcionava. E eu, quando ouvi você numa live falando sobre lateralidade, eu falei, nossa, eu me entendi. Foi assim que você me conheceu? Foi. Olha só. Eu me sentia um pouco perto de alguns amigos, os amigos, tanto profissionais quanto da família, que eu me sentia um pouco peixe fora sabe, do rio, não me sentia. E aí, quando eu ouvi, eu falei, nossa, entendi como eu funciono. Entendi que talvez eu esteja funcionando numa outra energia. O que te chamou a atenção, Ana? Deixa eu só abrir um parênteses aí pra galera entender, porque para quem não conhece aquilo que a gente faz, às vezes é difícil a pessoa entender, nossa, mas por que eles falam? Porque quando eu entrei em contato com isso, eu me entendi, me compreendi. Você consegue lembrar para trazer para as pessoas o que te chamou a atenção e o link que você fez e que te despertou esse interesse, essa curiosidade, talvez? Ah, sim. Você estava dizendo, né, da relação das pessoas destras e canhotas. Então, a mulher destra é uma mulher mais feminina, é uma mulher que ela recebe. E eu via que todas as minhas características estavam contrárias disso, né? Então, eu era uma mulher mais brava, mais fechada, trabalhava muito. Então, eu não tinha espaço para esse feminino aparecer. E eu não entendia o porquê. Para mim era normal trabalhar muito, eu não tinha, demorei para ter vontade de ser mãe, então eu não entendia, porque para algumas pessoas isso era tão natural e para mim não. E aí eu entendi que tinha a ver com a minha gestação, que tinha a ver com os momentos que minha mãe sofreu na gestação, que tudo influenciava a maneira que eu era, né? Então, muitos dos medos que minha mãe passou tinham influência da maneira que a Ana ficava, e eu nem imaginava por quê. Igual você diz, o paciente não melhora daquilo que ele sabe, ele não melhora daquilo que ele nem imagina. Então, eram coisas que eu nem imaginava. Eu já tinha feito muita terapia, mas às vezes eu estava em bloco ali. E aí, quando você falou, nossa, uma luz abriu. Parece que encaixa, né, a informação, né? Isso, parece que é um imã que você fala, opa, ligou. E aí eu falei, nossa, eu preciso conhecer. Então, quando eu marquei a consulta com você, eu nem imaginava em querer ser terapeuta. E aí eu fiz uma consulta e eu fiquei apaixonada. Eu falei, nossa, que demais. Que demais. Eu amei. Eu falei, nossa, eu vou fazer isso. E aí você começa a estudar achando que você vai fazer o curso para se ajudar só. Você fala, nossa, eu vou fazer... Não, sou fisioterapeuta, né? E vou entender as minhas questões. Eu tinha muitas crenças que ou era a terapia ou a fisioterapia, ou bem-sucedida ou bem casada. Então, eu tinha muitas crenças que eu não juntava as coisas da minha vida. E depois que eu comecei a estudar as leis biológicas, eu comecei, pera não, por que não? Por que não ser uma mulher bem-sucedida e ter um bom casamento, e ser uma boa mãe, e ser feminina? Por que não? Né? Porque eu tenho que escolher. Então, tudo começou a mudar. Legal. E, gente, quando a gente fala de lateralidade, não é necessariamente a lateralidade motora de você escrever com a mão direita ou de você escrever com a mão esquerda. Quando o Dr. Hammer, que foi quem sistematizou as leis biológicas, ele começou os estudos dele, ele percebeu que alguns homens e mulheres não funcionavam da mesma forma. E ele viu que existia o que a gente chama de lateralidade biológica, que é o teste do aplauso. Por exemplo, eu, quando bato palma, eu levo a esquerda como uma mão dominante. Bate palma, Ana, por favor. Né? Eu já sei que a Ana é uma mulher destra. Então, percebe que naturalmente ela usa a direita sobre a esquerda e eu uso a esquerda sobre a direita. Então, a mulher destra e o homem canhoto,
eles têm uma tendência a funcionar de uma forma, a partir de um comportamento mais feminino. O homem destro e a mulher canhota é o contrário, eles tendem a funcionar mais em uma energia masculina. É uma necessidade biológica que esse clã tem. A gente não vai aprofundar nisso aqui, até porque tem vídeo aqui no YouTube que fala sobre a lateralidade biológica, né? Para quem está no YouTube, você pode procurar aqui. E Ana, essa descoberta da lateralidade, e aí eu falo por mim, porque eu, enquanto canhoto, eu funciono em uma energia mais feminina. E para mim, eu passei 29 anos, 30 anos da minha vida sem saber que isso existia. E aí eu lembro que a primeira vez que eu escutei isso, eu falei assim, é como se 50% da minha vida já tivesse melhorado só descobrir isso, porque ali eu pude não só compreender certas coisas, mas principalmente me aceitar um pouco mais. Por que eu era tão diferente? Por que eu funcionava tão diferente? Por que eu pensava diferente? E aí isso me dava a sensação de não me encaixar. E aí, por que eu tô trazendo isso, né? Porque eu não esqueci do looping que a gente abriu antes, não. Porque você falou que você também não se encaixava, né? No padrão tradicional. E quando eu falo não se encaixar no padrão tradicional, gente, não é que tá errado. É que funciona para algumas pessoas e não funciona para outras, né? E eu acho que essa nossa jornada de buscar ferramentas, até mesmo dentro da própria fisioterapia, é uma tentativa da gente ainda buscar qual é o nosso lugar, qual é o lugar onde eu me encaixo. Você acha que foi assim para você também? Uma vez numa aula, você deu um exemplo que mexeu muito comigo, né? Então, como as leis biológicas falam da natureza, da biologia, e você falou assim, na natureza a gente tem 3 opções. Ou a gente luta, ou a gente foge, ou a gente congela. E eu descobri que muito tempo eu fiquei congelada. Só que, né, e estava congelada até começar a estudar. Só que a gente não entende que aquele congelamento ele foi necessário naquele determinado problema e que não é porque a gente ficou congelado e que a vida precisa continuar assim. E isso não é errado, né? Porque eu falei, poxa vida, se na natureza a zebra conseguiu fugir do leão, se congelar e o leão ir embora, ela venceu. Exato. Então, naquele momento, o congelamento funcionou. Só que o congelamento contínuo te evita de abrir o seu leque, o seu copo medidor, que é uma frase que eu uso muito. Então, a Ana deixou de viver muitas oportunidades porque ela continuava congelada naquela Ana antiga lá presa, com aqueles medos e tudo. E ter estudado e estar sempre atualizando, fazendo os cursos, nossa, vai descongelando, vai vivendo. Gerando novas experiências, Com né? certeza, novas experiências, vivências e coisas que talvez eu acho que eu jamais imaginei que fosse acontecer nessa vida. Legal. Gostei disso que você falou do copo medidor. Vamos explicar para a galera o que é essa teoria do copo medidor. Eu falo que é assim, né? A gente tem, todos sabem o que é um copo medidor, né? Vai fazer um bolo e tem lá a medida. Então, quando você não olha para os seus conflitos, você está ali. Então, sua realidade, X, trabalha e vai. E tem algo ou que se repete, ou algum comportamento que você não sabe lidar, ou, puxa, não consigo mudar de carreira, não encontro um relacionamento. E quando você vai entendendo e vai cuidando das suas feridas, você aumenta esse copo medidor. Então, você vai abrindo novos leques, novas oportunidades, ressignificando, né, os seus traumas e fazendo novas ações. Então, eu tinha noção de alguns dos meus traumas, mas eu não sabia o que fazer com eles. Então, através dos sims, para o Rafael, para a Ana, o seu copo vai abrindo, vai vindo mais paciente, você vai fazendo viagem, você vai escrevendo livro, coisas que... Nossa, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei. Legal. Gente, em outras palavras, se você tem uma xícara que cabe 200 ml, você só vai conseguir colocar ali 200 ml. E é tão curioso, né, Ana, que as pessoas hoje buscam muito resultado, precisam de resultado, e elas não entendem que o resultado é um processo e uma consequência também de uma transformação interna. Quando você falou das experiências, eu acho que
as leis biológicas, elas são muito, como é que eu vou dizer? Muito potentes nisso, porque elas ajudam a gente a entender a nossa percepção e o que a vida quer de nós nesse momento. Sim. E nos movimentos que a gente faz, a gente ressignifica algumas coisas e aumenta o tamanho do nosso copo. E aí, quando a gente aumenta, e é claro que isso é uma analogia, né? Quando a gente aumenta o tamanho do nosso copo, naturalmente a gente tem mais pacientes, a vida melhora, a Com gente certeza. cresce, a gente se expõe mais. A gente estava falando aqui, eu queria que você trouxesse isso, Ana. A gente, né, você chega e assiste, vocês chegam e assistem o episódio depois que ele deu o play ali na gravação, né? Mas a gente aqui se encontra e tal, a gente já vai preparando aqui o que a gente vai falar de alguma maneira, mas de uma maneira muito inocente, porque a gente estava falando, Rafael, você não tem ideia dos movimentos que você já me colocou para fazer e talvez para você estar aqui gravando um podcast é um desafio, é novo, é um aprendizado novo para o cérebro. E eu estava falando, gente, o quanto a Ana cresceu desde que a gente se conheceu, uns 3 anos, Ana, talvez? Não tem tudo isso. E pelos sims que ela deu, não pro Rafael, mas pra vida e pra ela, sabe? Você pode falar um pouco disso, Ana, pra galera que tá ali assistindo entender? Eu brinco, né? Todo mundo olha e fala, nossa, como a Ana é corajosa, nossa, a Ana vai, a Ana faz. Mas ninguém entende o quanto a Ana já se trabalhou para estar aqui, Exato. né? Então, eu tinha muito medo de aparecer, de falar, medo de levar minha mensagem. Então, com o paciente sozinho, eu sempre falo muito bem. E aí, as pessoas não entendem. Como você tem medo de fazer live? Como você não vai? Como... Eu falo, gente, foi um processo, né? A gravidez da minha mãe não foi meio que escondida, ela não foi vista, então eu entendi. Foi uma gravidez escondida? Foi, depois eu descobri que foi. Olha só. Então, assim, foi muito turbulenta e eu descobri, hoje minha mãe não fala mais, né? Mas eu consegui, por mímica e fazendo algumas perguntas, e foi. Foi sim, uma tia também meio que confirmou. Te trouxe essa informação. Então eu falo, puxa, então é por isso que eu tenho, né? Então, quando você fala, vamos fazer live? Vamos fazer podcast? Vamos. Só que, nossa, são as ações que eu falo para os pacientes. Vai, faz, confia na vida, né? Viva o processo. Então, nossa, você erra o caminho saindo antes, né? Você faz tudo, mas fala, não, eu venci. E eu tenho certeza que depois de hoje a Ana abriu mais uma portinha que estava fechada. Aumentou mais o medidor, né? Aumentou mais 100 ml. E, gente, com certeza. Só para vocês entenderem, quando a Ana fala, né, que a mãe dela, né, precisou por um motivo ou por outro esconder a gestação, é como se o cérebro interpretasse assim, é perigoso ser vista. Então, como eu vou gravar um podcast se a memória que o meu cérebro traz é perigoso ser vista? Como eu vou fazer uma live se a memória que o meu cérebro traz é perigoso ser vista? Como que eu vou escrever um livro, né? Você já participou de um livro também, se é perigoso ser vista? É disso que a gente está falando, desses programas que a gente traz e que muitas vezes a gente não faz ideia de que eles estão ali. Mas eles estão ali interferindo na nossa vida de uma maneira que a gente só percebe quando as coisas parecem não funcionar muito bem. E a Ana ainda trouxe uma outra coisa que eu achei interessante, são as estratégias de sobrevivência, né? Que é o lutar, o fugir e o se fingir de morto, às vezes o congelar. Que se a gente também só luta, se a gente só foge ou se a gente só congela, né? Eu acho que a vida é um balanço dessas três, né, Ana? E eu acho que a gente vai entendendo com a consciência que a gente vai adquirindo sobre quem a gente é, sobre o nosso funcionamento, como a gente dosa essas estratégias, né? É um grande equilíbrio, né? Exato. Então, qualquer das fases constantemente vai cansar. Então, congelamento você não sai do lugar, mas lutar o tempo todo também não dá. Exato. Então, às vezes eu recebo algum paciente e falo assim, nossa, calma, não resolve agora, respira um pouco, boia. Não, mas não tem o que fazer? Não, agora não. Dá um tempo, Dá um né? tempo para o seu corpo, você teve muitas ações, dá um tempo. Mas tudo bem? Tudo bem? Então, os nossos mecanismos, eles, ou é uma coisa ou é outra. Não, o equilíbrio é que vai, para, volta. Então, eu tenho passado muito isso e vivenciado muito isso, né? Então, eu faço uma coisa aqui que eu procrastinava, na outra semana eu entendo que meu corpo vai precisar ser mais acolhido, e tá tudo bem, as coisas vão. Então, eu tenho feito bastante. Legal. E, Ana, o que isso tudo tem contribuído na sua jornada como terapeuta,
seja no seu posicionamento como terapeuta e seja também naquilo que você oferece para as pessoas que buscam a sua ajuda. Como isso tem sido... Qual tem sido a resultante disso tudo dentro dessa sua jornada de aumentar o seu copo medidor, de dar sim para as oportunidades? Como é que tem sido isso para você na prática? Melhorou tanto na físio, né? Então, os pacientes que me procuram da fisioterapia, quando você entende ali que tem um problema muscular e você dá uma informação das leis biológicas, o paciente fala, nossa, não tinha pensado. Então, esse paciente, ele melhora mais rápido, ele se sente mais confiante no processo como um todo. Eu nunca olhei só para um membro, né? Então, o paciente vem tratar o ombro, mas vamos entender o ombro, vamos ver a ligação com a cervical. E agora, quando você dá uma outra informação, o paciente fala, nossa, não tinha pensado nisso. Então, melhorou tanto o meu atendimento na fisioterapia, quanto o atendimento terapêutico, que era uma coisa que eu não fazia, né? O atendimento online. Então, hoje, nossa, com muita honra, eu falo que eu tenho vários pacientes que me procuram só pela terapia, me procuram porque a prima passou, porque a amiga indicou e estão dando resultados. Então, tem paciente que veio por uma coisa, fez uma sessão, nossa, Ana, gostei tanto disso que eu quero fazer para outra coisa, que eu quero entender Legal. outra coisa. E é o que a gente fala, uma esfera melhora, você fala, nossa, melhorou muito, eu quero fazer de novo, eu quero entender. Então, é muito válido. Eu trabalhei nas férias, coisa que eu não, sendo fisioterapeuta, não trabalharia. Então, hoje eu consigo atender de todos É que você estava viajando, né? Então, nas férias a gente viaja como fisioterapeuta, pelo toque você não consegue trabalhar. E com a terapia, eu continuava atendendo 2 pacientes por dia, puxa, super feliz. E você receber o feedback desses pacientes, nossa, Ana, como minha vida melhorou. Nossa, eu tô dormindo. Pacientes que não acreditavam mais que o relacionamento era para si. Eu falo que eu ouço algumas colegas na mentoria falarem, então, atende com gestação, atende nisso. E eu nunca tinha reparado qual os pacientes que mais me procuram. O perfil, né? O perfil, isso. E um dia, ouvindo uma das aulas, eu falei, nossa, que engraçado. O perfil de pacientes que mais me procura são pacientes para resolver relacionamento. Então, pacientes, eu já ouvi muitas mulheres falando, não, relacionamento não é para mim. Não, não, não. Esse negócio de casar, não, 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 não. Eu nasci para ficar sozinha. E aí você fala, nossa, já te liga, como assim? E aí, quanto dessas histórias foram ressignificadas? Eu tenho paciente que está casando, tenho paciente que está viajando com o namorado que nem imaginava, história de relacionamento com familiares que não se falavam. Nossa, e você olha assim, puxa, obrigada, minha vida está melhor. Eu entendi agora que eu tenho um clã, que eu tenho um ninho seguro, que eu posso conversar com a minha avó, com meu pai, com o meu avô. Puxa, que eu fiz as pazes com a minha irmã. Então, isso é muito gratificante para a gente. É impressionante como esse papel facilitador do terapeuta. Eu acho que o terapeuta não muda ninguém. Eu particularmente não acredito nisso e respeito quem acredita. Mas eu consigo ver também a importância do nosso papel facilitador entre o paciente e ele mesmo. Porque quando essas pessoas elas buscam a gente com essa dificuldade de relacionamento, né? Só um exemplo, né, do que você trouxe, é sobre ela, é sobre a percepção dela sobre aquilo. E é como se a gente ampliasse a visão dela sobre ela mesma, na história da qual ela vem, e aí ela pode se reposicionar diferente frente a isso, né? Perfeito. Eu também não acredito que a gente mude. É que você faz a pessoa olhar por outras camadas. Exato. Ela 3D. Olha, nesse momento você foi assim, mas não precisa ficar sempre desse jeito. Olha dessa forma. E você tira um peso, né? Então, quando eu tenho alguns pacientes que vão presencial, em frente ao consultório, uma avenida grande, eu falo assim, olha, imagina que você começa a sessão com uma mochila muito pesada. E que conforme a gente vai entendendo as camadas, você vai tirando as pedras da mochila e pode fazer o mesmo percurso mais leve. Então, a vida pode ser mais leve. Então, eu falo, né, por que não? Por que não? E os pacientes falam, puxa, Ana, é mesmo, não preciso brigar com todo mundo, não preciso gritar para... Não precisa. E aí você vai fazendo ele olhar
por que que ele fazia dessa forma, por que que ele agia assim. Ele falou, puxa, é mesmo. Gente, quem aí que tá assistindo, quando a Ana falou agora, pensou nas pedras da mochila que carrega? Cara, isso é sensacional, porque o cérebro ele também trabalha muito com um símbolo. Então, quando você leva o paciente a visualizar as pedras que ele bota na mochila dele, aquilo é uma baita ferramenta de ressignificação. Eu uso muito essas Conta mais sobre isso. comparações e eu gosto muito, eu falo que eu desenho muito. Então, durante um atendimento, eu desenho para o paciente entender, porque eu sou uma pessoa visual também. Então, quando você nas aulas faz um desenho, nossa, eu vejo os Eu pacientes. gosto de fazer desenho Eu acho também. demais. O paciente para e fala: "Ah, nossa, não tinha pensado nisso." Porque eu acho que ele quebra um pouco daquela via de acesso mental. Sim, É igual, por exemplo, uma carta de tarô. Não sei se você conhece um pouco do tarô. A astrologia ele é um pouco mais lógica, mas o tarô, por exemplo, você está vendo um desenho, imagina que isso aqui é um desenho de tarô. O cérebro de cada pessoa, ele vai interpretar um desenho de uma maneira diferente, a partir daquela simbologia, da mensagem que está ali. E isso é uma baita ferramenta de ressignificação, porque isso inserido dentro de um contexto, isso muda o significado, que é o que a gente fala da percepção, né, Ana? Muito com legal. certeza. Então, eu uso esse exemplo. Então, às vezes, o paciente, hoje, o mundo é imediatista, né? Então, às vezes, a pessoa, nossa, eu vou fazer uma sessão, eu vou ficar... Falo, então, é uma ferida. Imagina que você caiu e ralou o braço. Quando você põe um band-aid a primeira vez e vai tirar, esse band-aid vai sair cheio de sangue. Se você colocar de novo, ele vai sair com menos sangue. Até você pôr o band-aid e falar, nossa, não tem mais. Então, eu falo para as pessoas, claro que tem coisas que são mais rápidas, mas tem coisas que são um processo. Então, eu vou te ensinar a viver esse processo de uma forma mais leve, para que você comece a fazer ações que talvez você... Então, como você diz, né? Você só leva alguém, né, um paciente, onde você já foi. Então, eu já passei por esses processos, então eu sei como funciona. Então, tem coisa que é mais lenta, tem coisa que você vai entender, tem coisa que você vai falar, nossa, isso aqui não vou... E quando você menos perceber, você já tomou ação, já fez, e você fala, nossa, mas eu tinha medo disso, foi, passou. E Ana, eu vou te fazer uma pergunta agora na frente das pessoas. Que curso que ensinou você a fazer esse tipo de ressignificação? Foi o Noções. Não foi. Foi. Não foi. Essa forma de ressignificar, gente, é pessoal. Rafa, A gente vai chegar lá. Isso é o tempero da Ana Paula. Não, eu concordo com você, mas assim... Essa maneira de falar, sabe? O Noções abriu minha cabeça muito. É claro que quando nas aulas você fala, qual é o jeito certo? O Rafael tem um jeito, a Ana tem outro, os amigos têm outros, e eu concordo com você. Mas eu falo que deu um boom. Hoje, a cada atendimento, eu sou uma Ana melhor. Então, igual na fisioterapia. Eu comecei X, hoje eu sou Y. E na leitura também. Quanto mais eu estudo, mais eu assisto às aulas. Então, às vezes meu marido brinca, meu Deus, lá vai você de novo. Não aguento mais não ouvir o aguento Rafael. mais. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Ele fala, nossa, você acorda ouvindo isso? No carro você está ouvindo, não aguento mais. Por quê? Cada aula que eu escuto, já ouvi às vezes algumas aulas 2, 3 vezes, e eu falo, nossa. Então, realmente, você vai fazendo um tempero. Você gosta de um exemplo, você faz uma analogia, mas não posso tirar o seu mérito de... E eu não tô tirando o mérito. Eu acho que o Noções, ele é o ingrediente. Sim. A maneira como você mistura o ingrediente é o seu jeito. Concordo. E por que eu tô falando isso, gente? E você não precisa concordar comigo não, tá? Mas é um ponto de vista. Porque eu recebo muitas pessoas, eu recebo muitas mensagens, Ana, de pessoas ali no Instagram e tal. Rafael, eu não consigo botar em prática, eu não consigo ressignificar, eu não sei o que é essa história de ressignificar, eu não sei o que falar para o paciente ali numa sessão, por exemplo. E eu acredito que por mais que um curso, seja ele qual for, ele dá para a gente uma referência, um direcionamento, eu acho que
é na prática. Eu ia falar no campo de batalha, mas eu não sei se é uma boa analogia, porque não precisa ser um campo de batalha, né? Mas é ali na prática que cada pessoa vai ter o seu tempero, o seu Sim. colorido, sabe? E eu acho que ninguém nunca chegou pra você e falou assim, Ana, você tem que ensinar as pessoas a falar que elas têm uma pedra na mochila delas e um Não. copo medidor. Não, isso é seu. Sim. E, cara, você que tá aí em casa, você tem algo assim também, todos nós temos. Sim. E quanto mais você pratica, mais você desenvolve isso, sabe? Hoje, os meus atendimentos, eles são muito mais rápidos, precisos, e eu consigo ligar muito mais pontos numa mesma sessão. Mas eu faço isso há mais de 10 anos. É natural que seja assim, mas eu não comecei assim, né? A gente começa, ai meu Deus, será que eu vou conseguir ajudar o paciente? Será que ele vai melhorar? Eu lembro que eu tinha medo de atender paciente, porque eu tinha medo de não dar resultado para o paciente, sabe? E aí é natural que no caminho a gente melhora, mas eu queria trazer isso porque eu achei sensacional, porque isso é uma qualidade de todos nós. Sim. Só que a gente precisa o quê? Não fazer, mas também se apropriar disso. E aí a gente chega naquele ponto que a gente fala muito, né, do sentar na cadeira, né? Você conta a história que você me contou do vôlei quando a gente estava ali embaixo, porque quantos terapeutas não se apropriam do que eles estudaram, do que eles se dedicaram, do que eles investiram. Gente, ninguém começa grande no sentido de sabendo, de maturidade. A maturidade é um processo. E a gente se apoderar dessa qualidade de misturar os ingredientes que cada um tem, acredito eu que também é parte do desenvolvimento do terapeuta. O que a gente estava falando, né? O sucesso na minha cabeça, e já ouvi, ele é treinado. Então, assim, eu jogo, né? Jogo vôlei, jogo beach, sou a louca dos esportes. E no vôlei, né, antes de me conhecer, eu era uma pessoa muito insegura para jogar. Então, quando tinha, a Ana vai ser titular. Não, deixa o Rafael primeiro. Não, fico aqui torcendo, né? E aí eu tive um jogo ontem, né? E aí uma amiga, a Ana vai começar. Eu falei, tá bom, Ana começou, jogou. Claro, né? Suei, lógico. Falar, nossa, não, mas fui. Enfrentei, dei o meu melhor. E aí, quando eu sentei, uma amiga falou, nossa, como você é corajosa, Ana, nossa. Daí, o jogo tava apertado, tava difícil. E aí, ela ia entrar no meu lugar. E eu falei, não, vai, agora é você não jogou, joga. Não, não, vai você, não, não. Eu falei, não, se precisar eu vou, eu tô pronta. Mas ela, falei, não, seu saque é bom, confio em você. Ela, não, Ana, mas se eu tô fria. E ela, nossa, corajosa. Mas ninguém imagina o quanto a gente já se trabalhou e enfrentou o medo. Exato. E quanto mudou. Então, hoje eu consigo entrar de titular, eu consigo ficar no banco, eu consigo jogar, entrar para sacar, que tá tudo bem. Mas nem sempre foi assim. E juntando isso com o efeito medidor, eu acho que a gente entender quais são os medos que a gente tem, as limitações que a gente tem, ajuda a gente até se colocar em certas situações, né? Porque eu me vejo muito nessa história. Olha que interessante. Nós dois temos a fisioterapia como uma profissão de origem, né? E a fisioterapia, qual é o objetivo geral dela? Reabilitar o quê? O movimento. Sim. E aí, o que é, dentro da visão das leis biológicas, a reabilitação do movimento? As desvalorizações. Exato, é sair daquele congelamento, né? Você falou da questão do vôlei, eu me vi aqui em 3 situações, porque eu jogava futebol e eu era bom de bola, só que eu era magrinho. E eu sempre tomava muita porrada da galera mais forte que eu, sabe? E eu lembro que em 3 situações que me veio aqui, uma que eu era titular, e aí o treinador falou assim, pô, você acha que você é melhor que o fulano? E eu era melhor que o fulano, mas... E às vezes eu nem precisava ser melhor que ele, mas eu não precisava falar que eu era pior. E aí outra vez que um outro treinador foi me botar, sabe aquele jogo 1-1, final do campeonato, era a final do campeonato, e ele me bota ali no final, e eu falei assim, não me bota não. Porque qual era o meu medo? De errar e a gente tomar um gol por uma falha minha. E por que eu tô falando isso, né? Porque quantas vezes eu deixei de viver boas oportunidades na minha vida por não acreditar em mim. E hoje o que eu faço? Hoje eu me coloco nos lugares, inconscientemente, até para me superar. E uma das coisas que eu mais adoro ver
vocês fazendo é vocês se superarem essas limitações, sabe? Porque eu sei o quanto isso é importante na nossa jornada de evolução pessoal e profissional. Então, aqui a gente não está encerrando ainda, mas quero te dar os parabéns, Ana, porque é muito bacana ver o seu antes e depois, né, daquela pessoa que eu conheci lá atrás e ver tudo que está acontecendo com você hoje, o tanto que você está se jogando, o tanto que você está se colocando no mundo, sabe, sentando na sua cadeira. Isso é muito inspirador para muita gente. Olha, deu até um... É isso mesmo, eu olho, às vezes eu sento e falo, meu Deus, quanta coisa, né? Então, desde escrever o livro e falar da minha história para as pessoas... Fala mais sobre o livro. O livro que eu participei foi A História por Trás dos Sintomas. E quando eu recebi o convite, eu falei, não, escrever um livro? Não, imagina, obrigada, de nada, nem quis saber. E depois falei, não, tá bom, eu vou escrever. E aí eu contei da minha história, o que a medicina germânica, as leis biológicas impactou, o que mudou. Então hoje, puxa, e eu falei, ocupe o lugar, eu termino, né, o meu capítulo, ocupe o lugar que você tem que ocupar. Então quantas, né, igual tudo que a gente está falando, quantas histórias eu brinco com os pacientes, você está sentado na sua cadeira? Ou você está sentado na ponta da cadeira? Senta na sua cadeira confortável, relaxa nela. Então a gente não ocupa o lugar e se ocupa a gente tem medo. Então eu fazia isso, eu sentava na ponta da cadeira. Então eu não me assumia a Ana que quer, né? Eram crenças, é feio, nossa, é feio querer ganhar dinheiro, é feio, né? Então eu tinha muita coisa e hoje eu falo, não, puxa, por que não? Eu quero. Eu invisto muito, eu estudo muito, por que não? Você gera resultados, né? Exato, então, poxa, por que não? Graças a Deus eu tenho pacientes muito antigos que falam, nossa, Ana, antes de fazer qualquer coisa quis passar em você, não marquei médico ainda, mas quero saber sua opinião, então, puxa, que legal, então, por que não, né? Então, hoje eu ocupo o meu lugar. Legal. E Ana, você falou dessa questão do livro, eu lembro que foi ano passado, você vai lembrar disso, a Ana me mandou uma mensagem, gente, eu tava de férias, e sabe quando você olha o celular, no momento que você olha que você não pode responder, e aí depois a mensagem passa? E ela queria que eu desse uma olhada no capítulo, você lembra disso, Ana? Nossa, como lembro! Né? Eu falo que a vida vai testando a gente, né? Que os pacientes às vezes falam, então eu mexi nesse conflito, não vai acontecer. Eu falei, não, a diferença é que você sabe lidar. E aí, quando eu mando, eu falei, gente, eu vou escrever e tal, vou mandar pro meu professor. E aí, você não me respondeu, eu falei, meu Deus, será que ele viu e não gostou? Será que não sei o quê? Será que... Não? Nossa, como foi? Depois eu falei, não, Ana Paula, vamos lá, confia, vai, tudo bonitinho, você pesquisou bastante, você está falando da sua ressignificação e vai. Porque no fundo, gente, sabe, existem camadas, né? Numa camada era, vou mandar o capítulo pro Rafael para ver se tá tudo certo. Numa outra camada era, eu precisava de uma aprovação dele para me validar. E a minha negativa, que não foi proposital, né? Foi uma coisa circunstancial ali, é o aprendizado para ela confiar na autonomia dela, sabe? Então, quantas coisas a gente, às vezes, é aquilo que a gente está falando do sentar na cadeira, né? Quantas coisas a gente não se permite viver como autonomia, porque a gente precisa da validação de alguém, né? O que será que vão pensar de mim? Será que, e se eu fizer isso, sei lá, será que vão me julgar? Eu acho que o viver a autonomia, porque ele, no fundo, né, Ana, esse processo de desenvolvimento, ele é um caminho solitário. Ninguém pode caminhar por nós. A gente pode ter um apoio, um amparo, um suporte, que eu acho que é o que a gente faz enquanto terapeuta, mas é a gente também acreditar na nossa capacidade de se superar, né, de ir além. Com certeza. E foi, nossa, foram dias assim muito com muitos sintomas. E é isso. Depois, né, o meu copo medidor abriu e eu falei, nossa, foi tão libertador, tão bom ter vivenciado aquele sentimento de não desvalorização e sim valorização, sair dos Sou meus... capaz, né? Eu sou capaz, eu posso. Nossa, escrevi um capítulo, nossa...
sabe? E ler aquilo e me emocionar e falar, não é um segredo, as pessoas podem saber, eu sou essa pessoa, as coisas que eu passei me tornaram a Ana que eu sou hoje. Então, essa Ana é uma mulher muito forte, mas não quer dizer que ela precisa sempre ter esses mecanismos. Pode ser mais leve. Legal. Então, foi muito bom. Legal. E Ana, vamos voltar para os ingredientes, né? Você falou do Noções. Como é que foi para você fazer o Noções? Eu não lembro se foi antes ou se foi depois da sessão. Eu acho que foi depois da sessão Foi depois. que você fez o curso, né? Como é que foi para você viver essa experiência de... Porque a sessão, ela já traz muito conteúdo pra gente, a gente já consegue entender e mudar muita coisa. E onde o Noções entra nisso tudo? Eu fiz a sessão e aí eu lembro que abriu uma turma, eu acho que em fevereiro ou em março, eu fiz a sessão em dezembro e sou fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta quer sentir, quer saber, quer ver. Então eu fiz a sessão, gostei muito e aí eu lembro que tinha as aulas do Despertar da Existência e aí eu assisti às aulas, eu falei, nossa, eu fiquei encantada. Eu falei, puxa É vida. bom aquele curso, né, cara? Faz tudo. Ele é um processo terapêutico, aquele curso. Eu falo assim, nossa, as coisas são... Uma frase que você diz muito e eu uso muito na minha vida hoje. As coisas têm que ser coerentes. Nossa, e tudo tinha coerência. E eu falei, nossa, eu vou fazer esse curso aí. E o curso eu falo que, nossa, tinha aulas que eu começava a estudar, começava a abrir a boca, me dava sono, eu falava, meu Deus. E aí você fala, essa aula que você... É a aula que você precisa olhar. Aí, de uma aula, eu me peguei dormindo no meio da aula, acordava, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Então, foi muito bom, foi muito crescimento, né? Então, e você termina, nossa, com muita bagagem. E é o que você falou, eu fui me desafiando. Então, vamos lá, vamos colocar em prática. Aí, eu fiz o evento presencial, que eu esqueci como chama, da experiência transformadora. Do Viver de Terapia Experience, né? Foi muito Foi bom, né, cara? Foi muito bom, foi muito bom. E aí eu entrei na mentoria. E a mentoria foi um lugar muito importante para mim estar lá, porque você se sente seguro. Então, a gente começa os aprendizados, começa a colocar em prática, mas você tem dúvidas. Você precisa ver se o seu colega está coerente, se o seu raciocínio está indo bem. Então, no começo eu demorava mais, hoje o raciocínio está um pouco mais rápido. Às vezes, o paciente te traz algo que é o seu ponto cego também, que é difícil você olhar, e você estando no conjunto, ajuda muito. Então, a mentoria me ajudou muito a lapidar todo o conhecimento do Noções. Porque a mentoria, ela acelera o processo, né? A gente, no mundo das terapias, a gente não está acostumado muito com esses programas de mentoria, porque a gente está muito acostumado a fazer curso, faz curso. A mentoria, gente, não é mais um curso que você vai fazer. A mentoria é para te ajudar a botar em prática aquilo que você sabe. Não que você não vá aprender nada lá, mas a dinâmica é diferente. Vou dar um exemplo, Ana. Imagina se hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu falasse assim, cara, eu vou deixar de ser terapeuta e vou abrir uma pizzaria. Qual a chance que você acha disso dar certo? Puxa, a metade. Você ia ter só a boa vontade, mas não ia ter a experiência, não ia ter método. Sim. Então, o que é a mentoria? A mentoria é ter ali um acompanhamento de quem já passou pelas etapas, pelo processo, e que vai acelerar o seu processo de desenvolvimento. Eu falo que é o grande diferencial, né? Então, a gente, como fisioterapeuta, você faz muitos cursos. E aí, depois você faz o curso. Claro que não quer dizer que se você não fizer, não vá, mas te alivia muito. Então, às vezes, ao invés de você dar uma volta gigante, você vai por uma via mais certa, te ganha tempo, te abre às vezes, né, eu falo que é muito legal, às vezes você entra na mentoria, em 5 minutos, você fala uma frase, você fala, gente, beijo, tchau, posso ir embora, já podia ir embora, que né? já valeu. Então, gente, se você que está aqui e já estudou as leis biológicas, seja comigo, seja em outra escola, e deseja acelerar o seu processo, manda uma mensagem para mim, porque eu posso te apresentar como que funciona a mentoria e você vê como que participa lá, né, Ana? E vai ser Legal. muito bem-vindo, porque a gente tem um grupo lá muito bacana, né? Você ajuda muito, né? Então, assim, isso eu também vejo diferente, né? Isso é mérito seu, né? Então,
já fiz os outros cursos, sempre tinha WhatsApp, mas o pessoal do Noções, da mentoria, a gente é unido, não tem aquela competição. Eu acho que como a gente se trabalha, não tem aquilo, né? Eu vou falar isso para o amigo, ele vai roubar meu paciente. Não tem isso. Então, todo mundo se ajuda, você tem uma dúvida, nossa, todo mundo responde. Então, é um ambiente muito gostoso de estar, de muito crescimento, eu gosto bastante. Porque quando a gente tem as dificuldades, isso acessa as nossas impotências, né? Eu acho que a força do grupo, porque o caminho ele não é linear, né? Eu ainda tenho vontade, às vezes, dependendo do desafio que eu tô enfrentando, de desistir, cara. Esses dias mesmo, tá falando pra Bianca, quer saber, cara? Eu vou acabar com tudo, vou ficar só com o consultório, porque não tinha tanta dor de cabeça, não sei o quê. Só que eu já entendi que toda vez que eu tô nesse lugar de querer desistir, é como se fosse a vida me preparando para um degrau acima. É como se eu precisasse criar ali uma carcaça, vou chamar assim, né? Fortalecer a minha capacidade para eu acreditar que eu posso ir além. E quando a gente está num grupo, né, Ana, a gente pode levantar a mão, pedir ajuda, a gente não se sente sozinho. Sim. Porque todo mundo ali, em algum momento, já teve o que eu chamo de breakdown, né? Breakdown são aquelas quedas. E a gente só consegue ter um breakthrough se a gente tiver um breakdown. A gente só consegue avançar se em algum momento a gente tem ali um grande desafio que vai fortalecer a gente. Igual você lá com o livro. Nossa, eu vou mandar para o Rafael para ele validar aquilo que eu escrevi. E quando eu não validei, você acreditou naquilo que você fez. E você acreditar naquilo que você fez te fortaleceu enquanto pessoa, enquanto profissional, e isso fez você ir além, sabe? Então, acho que a mentoria ela se trata muito disso também, né? Além do conteúdo em si, mas é criar essa mentalidade de crescimento, de ver oportunidade, de aumentar o tamanho do nosso copo medidor, né? Sabe o que eu acho legal? Como fisioterapeuta, a minha jornada inteira você aprende a atender, mas você não aprende que você pode ir além. Então, hoje eu vejo que quantas coisas eu posso ir além. Então, com os programas terapêuticos, com o atendimento em grupo, você pode dar uma palestra, você vai se preparando para isso. Então, coisas que eu não tinha. Então, hoje, puxa, estar nesse grupo da mentoria, você olha e fala assim, nossa, olha que legal, fulano fez um programa que é interessante na cidade dele, poxa, fulana está fazendo palestra, olha que interessante, lançou uma campanha assim. Então, você vai ganhando confiança e vai vendo os seus amigos trilharem um caminho e você está indo também, né? Então, você tá ali no meio. Como a gente brinca. Isso vai incentivando todo mundo, né? Muito, né? Você parabeniza quem não conseguiu fazer live, todo mundo, ai, parabéns, você conseguiu. Aí o outro, nossa, você fez o programa, nossa, você resolveu a questão da filha. Então, realmente, um incentiva o outro, um dá a mão e rapidamente a gente vai se ajudando. Legal. E Ana, você falou do Viver de Terapia Experience, por que ele foi tão forte assim para você? O que ele representou para a Ana, entendeu? Sabe o que foi muito legal? Tinha umas pessoas lá, alunos, né? E que a gente faz cursos juntos e você vê as pessoas, né, de uma forma, sei lá, mais, como falam, mais informal ali, sem tanto. E aí você vê, né, as pessoas. É o papo que a gente estava tendo antes. Ninguém sabe, então, né, a Carol, a Águia, ninguém sabe, o Du, né, ninguém sabe, né, para eles estarem ali. O bastidor de cada um, né? Isso, e aí você fala, nossa, olha a história dele, olha que legal, puxa, olha onde ele está hoje. Ele venceu os medos, ele quis olhar para as feridas dele, ele ressignificou, né, a Lívia falando de algumas coisas dela de infância. Então, você vai vendo e fala, puxa, olha que legal. Então, isso me tocou. Ver pessoas iguais e, de repente, que chegaram num lugar melhor, mas que também tiveram uma história, né? Então, todo mundo vê o sucesso, mas ninguém vê o preparo, né? É o que eu brinco. O atleta, ele só vira um atleta bom se ele treina. Então, puxa, quanto treinamento a gente faz antes para chegar, Exato, dar uma palestra lá para você e falar. Então, acho muito legal. Isso me tocou bastante. Muitas histórias ali que eu ouvi, sabe? E eu vou só corrigir uma coisa que você falou, e eu entendi o que você quis dizer, mas isso é um ato falho. Você falou assim, eles estão num lugar melhor. Talvez eles estejam num lugar à frente, não melhor.
Sim, sim. Porque, e o à frente não necessariamente é melhor, né? São horas de voo. São pessoas que já trilharam aquilo que você está trilhando agora. E que, naturalmente, hoje você também tem mais horas de voo em relação a pessoas que estão começando Sim. agora, né? Eu faço questão de trazer isso, né? E a Ana vai entender o que eu quero dizer com isso, porque é isso que a gente faz com os pacientes, né? Porque se o cérebro dela escolheu o melhor, é que em algum nível esse sentimento de desvalorização daquela moça que joga vôlei, não se sente, é titular, ainda tá ali, são pequenos ajustes, sabe? E quando a gente olha para isso de forma mais consciente, a gente muda. Esse fim de semana, Ana, a gente está gravando hoje no dia 19 de maio, foi o lançamento, né, do primeiro livro do Noções. E eu fiquei muito envolvido no projeto e eu estava te contando, né, que eu não sabia o quanto isso estava mexendo comigo, porque eu estava muito ainda na cabeça do gestor, no sentido de tá tudo muito bem, tá organizado, o pessoal tá vindo do Brasil inteiro para o lançamento, organizar o hotel, aquela coisa toda. E depois do lançamento, aquilo foi muito intenso, sabe? Eu dei aquela baixada, sabe quando você sai de férias depois de uma jornada muito intensa de trabalho, assim? Aquele momento de precisar me recuperar um pouco. E o que que acontece? Quando eu era criança, eu não sei se eu contei essa história na sua turma, eu não entrava na sala de aula. Eu ficava no pátio rodando pneu. Não. Eu era criança, né? E eu ia pro colégio e eu não entrava na aula. E eu não lembro por que eu não entrava na aula, mas hoje, conhecendo o que eu conheço, com certeza tinha um motivo muito forte ali para aquela criança ter medo de entrar numa sala de aula. Então, essa questão, né, da desvalorização intelectual, porque a desvalorização ela não é só física, né? Eu não ser capaz de jogar bola, não ser capaz de jogar tênis, por exemplo, né, que é um esporte que hoje eu gosto de praticar, o sentimento de desvalorização intelectual. E aí, hoje, o que eu faço, né? Eu sou professor, eu ajudo nas mentorias, né? Hoje a gente lançou um livro, eu de alguma maneira faço ali as lives. É uma forma de compensar ou de ressignificar essas desvalorizações intelectuais, sabe? E mais uma vez, e ver vocês se apropriando disso também faz parte do meu, né, do meu Sim. processo. E eu lembro onde você estava sentada no Viver de Terapia Experience. Estava você e a Natácia. Ali na frente, na minha direita, né? Vocês estavam na esquerda ali. E eu lembro que você olhava assim e falou: Rafael, o que é esse negócio de traduzir para o biologuês? O que é isso? Eu falei assim: Ana, confia, cara. Você vai achar o seu jeitinho, né? E olha só, Eu tinha eu, acho- várias eu perguntas, eu acho acho que eu que perguntava em toda momento, mas uma. como A gente, assim? ó, a gente tá quase um ano do evento, sabe? Eu acho É, que em um ano você conseguiu entender mais daquilo que eu te falava lá, né? é, só na prática. E é o que você falou. Primeiro você precisa perder o medo e atender. E aí a sessão se faz na sessão. Então, para cada paciente, o que ele fala vai vindo, vai abrindo tua cabeça e você vai vindo as palavras, só que você só vai perceber se você fizer. Se você será? Acho que não. Eu tenho semana que vem, a outra, e essa apropriação ela não chega. É, um conselho, será que eu poderia falar assim, né? Que eu daria para você que está aí assistindo a gente, aquilo que você tem mais medo é onde você vai encontrar os seus maiores recursos, né? E eu não estou dizendo que é fácil, Não. né? Não estou dizendo que é fácil, não. Mas se você pedir ajuda, se você entender o que a vida quer de você também, é lá que você vai descobrir muito mais sobre você. Hoje eu uso muito dos meus medos como uma bússola, sabe? Aquilo que eu tô procrastinando, aquilo que tá, tipo assim, Rafael, vai ali, e muitas vezes a gente tenta não olhar, né? A gente passa Isso. longe, assim, né? É, né? É por ali que a gente vai descobrir muita coisa sobre a gente que vai levar a gente num caminho de evolução, seja pessoal, seja profissional. Porque, para mim, a evolução profissional, ela é uma consequência da evolução pessoal, né? Com certeza, porque é uma outra personagem, né? Então, se você tá com seus conflitos resolvidos, automaticamente o profissional ele sai, porque não te trava, você não tem o freio. Então, é muito importante você estar bem com você, porque aí você vai ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional,
porque não gatilha mais. Eu falo, tirou o sentimento, tirou a dor, tirou, sei lá. Legal. E Ana, vamos lá, pra gente começar aqui a fazer o nosso fechamento, sabe? Pra onde você tá indo? Rafa, eu tô indo realizar muita coisa que eu não achei que eu fosse capaz. Então a Ana tá indo acreditando nos sonhos dela que, tipo, você não vai, você não pode. E hoje eu tô indo pra eles. Isso é importante. Legal. É a materialização Puxa, dessa Ana, né? é assim. Que bom. E Ana, partindo dessa emoção e olhando ali, ó, pra câmera, que recado você dá pra galera que tá te assistindo e que tá se inspirando na sua história? Olha, o recado é não desista. Vá em direção aos medos, peça ajuda, mas não duvide do seu potencial, acredite que você é capaz. Cada um tem um tempo e um jeito, né? Não importa a velocidade do outro, mas continua, não desista. Então, Legal. vai lá. E vai dar, né? E vai dar. Vai vivendo as suas horas de voo, né? É isso, Legal, é isso. legal. Ana, onde que a galera te acha? No Instagram, é Ana Talhari Queiroz, lá tem o meu telefone, meu WhatsApp. Tudo junto. Ana com 2 N's, Com né? 2 N's. Ana Talhari Queiroz. Com Queiroz. Z ou com S? Com Z. Com Z. Eu vou colocar aqui, gente, na descrição aqui do vídeo, o @, da Ana, tá? E aí lá consegue meu WhatsApp, consegue marcar consulta, dar uma espiada no Instagram. Legal. Ana, obrigado Obrigada. pela Rafa. sua disponibilidade em estar aqui, compartilhar essa história. Gostei bastante. Foi bem emocionante, né? A gente revisitou alguns pontos que a gente nem imaginava que ia chegar. E continua, né? Continua que você já entendeu esse biologuês da sua vida, da biologia. E eu tenho certeza que é só o começo. Parabéns, tá? Obrigada, Rafa. É um prazer. Obrigada mesmo. Que bom. E, gente, esse foi mais um episódio do Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas. E aí, você que está aqui no YouTube, eu vou pedir para você compartilha, se inscreva no canal, dá um like. E, mais uma vez, se você tem interesse em adquirir o Código da Existência, né, o livro das leis biológicas aqui do Noções da Existência, manda uma mensagem para mim, a gente envia para o Brasil inteiro, tá bom? Para você que mora fora, tem uma outra forma de enviar, mas a gente também consegue passar o exemplar para você. Um beijo para todo mundo e até o próximo episódio. Eu sou o Rafael Livramento e esse é o Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas para você que vive ou quer viver das terapias.